Bom, esse é o primeiro episódio que a gente está gravando com plateia. E contexto bem rápido sobre isso aqui. é, Ano passado, a Web convidou a gente para gravar na estrutura deles. E a gente falou, tá, legal. E aí a gente assistiu uns outros podcasts e tudo mais que eles fizeram, já eles fecharam um estádio para gravar episódios e tudo mais. É o Acquired, inclusive, que é super legal de assistir. E a gente falou. E aí eu comecei a zoar o AX e falei, se a gente fizesse um com plateia? E Cara, se a gente fizesse um com plateia? Aí a Van escutou isso também e falou, putz, e se a gente fizesse um com plateia? Pô, e se a gente fizesse lá na Omni? Enfim, e cá estamos nós aqui hoje, então essa é a história do porquê estamos aqui e vai ser o primeiro de muitos. É, enfim, agora, oficialmente, então, vamos começar? bora. Então, vamos começar com a nossa eterna vinheta de sempre. Olá, bem-vindos ao Papo na Arena, o seu podcast semanal, onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur. E eu E- sou a Ix. Ah, eu comi sua frase, né? Pô, No ao vivo é mais difícil. aí, ó, tá A gente vendo? não pode voltar, Não né? pode Falar assim, voltar. não, Mas esqueci que enfim, tinha frase. é isso, tá bom. A minha frase era: tô muito feliz de estar aqui, é uma realização de um sonho. Somos dois. Vai ser irado. Vai ser bom. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre o que esperar do mercado de produtos nesse ano de 2026. A gente preparou um monte de pergunta aqui, bem interessante. Vocês estão vendo? O Arthur tá olhando pra pauta, porque a gente grava olhando pra pauta, mas a pauta não tá aqui. Mas antes, a gente sempre tem um momento mais antes da gente ir pra pauta, recadinhos da paróquia de sempre. Para vocês que estão aqui ouvindo a gente hoje e nunca ouviram o Papo na Arena, procurem lá no tocador de podcast de vocês, tem no Spotify, tem no YouTube, qualquer lugar na internet, Papo na Arena. E vocês que já ouvem o podcast, semana que vem essa edição vai estar lá publicada, então deixe seu like, deixe seu comentário e mande para mais uma pessoa, porque isso tudo ajuda muito o podcast a crescer. E se você já falou minha frase de novo, né? Aí, Sem pauta é mais você difícil. tá de sacanagem hoje, hein? A próxima vez tem que trazer o papelzinho do Faustão Tem. lá, pô. Mas então é isso, compartilhem com mais uma pessoa que assim vocês ajudam a gente a espalhar mensagem da arena. E quem é ouvinte também sabe que o momento antes da pauta é o momento de jabás. Exato, o jabá hoje vai ser rapidinho, mas todo mundo, para quem não conhece, a gente tem a assinatura da Product Arena, que a gente tem, é uma assinatura que você paga e pode acessar todos os cursos que a gente tem no ano, tanto os online quanto os presenciais. Inclusive, semana que vem vai ter um sobre Cursor, né, que é a ferramenta, uma das ferramentas do momento aí, Cursor para PMs. Ah, então, e a gente também tem uma comunidade exclusiva para quem participa, que está sempre rolando vários assuntos lá. E todo mundo que é ouvinte tem R$ 150 de desconto. Vai estar no link dos comentários. E depois, quem tiver interesse, também é só mandar um alô que a gente manda o link lá também. Muito bem. Agora sim. Bora lá pra pauta? Bora lá! Fazer isso ao vivo é bem mais maneiro. Muito bom. Bom, vamos lá. Diga. A gente não ia se apresentar? Vocês vão se É apresentar agora que já, vai vir vocês a vão. apresentação. Tá vendo? A gente precisa realmente da pauta para trazer. Bom, antes da gente entrar aqui na nossa pauta, vamos começar apresentando os nossos convidados. Então vamos aqui da direita para a esquerda na ordem. Vamos lá. Pode começar, meu querido. Boa. Primeiro agradecer aqui o convite do pessoal aqui do Product Arena. Muito feliz aqui em estar aqui hoje, né, no espaço da Omni. Bem bacana conhecer todo mundo. Meu nome é Marcos, eu trabalho com produto já há algum tempo. Então, trabalhei 16 anos no Itaú Unibanco, depois eu fui para o mundo de fintech. Trabalho hoje na Acreditas faz quase 5 anos, responsável por produtos e design. Prazer aí estar aqui com vocês. Super obrigado. Boa noite. Meu nome é Renata Gagetti. Eu também trabalho com produto há um tempinho, assim, faz uns mais de 12 anos. Eu fazia que era 10 anos, há 3 anos atrás eu falo, Renata, tá na hora de atualizar, então sim, já faz uns 13. Trabalhei com produto, tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, assim, então comecei minha carreira aí com produto no iFood, Uber, OLX, enfim, passei aí por uma série de empresas bem legais que nasceram digital, então o meu DNA é muito de empresas que têm como core realmente o produto e fazer isso escalar mundialmente. Morei na África há um tempo lançando a Uber, morei no México, então eu sou apaixonada por produto e sou apaixonada por
complexidade de produto e de pessoas, assim, é o que me move. E de um tempo desde o ano passado para cá, meu último cargo foi CPO, né, eu comecei a atuar de uma maneira em que eu trabalho para muitas empresas prestando serviço de líder de produto. Então hoje eu estou em algumas empresas, estou em conversa com empresas da Europa, alguns VCs também dos Estados Unidos, porque qual que é a minha missão, tá, que eu acho que faz muito por isso que eu estou aqui hoje também, agradeço os guris do Prosa da Arena, é a gente amplificar uma conversa que não é que ela foi banalizada, mas ela precisa ser amadurecida, que é o papel mesmo de produto dentro das organizações. Como que é essa conversa de produto com tecnologia, de produto com negócio, que a gente insiste em fazer uma diferença, mas não é? Segura aí para você contar um Pronto, pouquinho e mais é isso, depois e fala. me cortou aí, ótimo, desculpa. Pois bem, eu sou Kelly, também já estou um tempinho aí no mercado de produto, só há 25 anos, passei aí por instituições, 13 anos de Itaú também, antes de Itaú, a BN Amro. Aqui nessa casa eu estou há 4 anos, completei agora no meio do ano passado, e sou apaixonada por produto, não sei fazer outra coisa, eu acho que desde que eu me encontrei como profissional, estou vendo algumas carinhas aqui que brinquei, falei, né, a Paty, foi minha estagiária, a Carolina Portuga, tô vendo pessoas aqui que ao longo da minha carreira eu tive a oportunidade de formar. Minha vibe mesmo de produto é comportamento do consumidor, estava comentando com a Renata, então eu conheço tecnologia, mas sou de humanas. Eu acho que isso é um diferencial também super importante que a gente agrega, né, no dia a dia aí, quando a gente está falando de pensar produto, né. Primeiro, obrigado. Sensação de estar abrindo o Spotify, entrando lá dentro para participar do papo. Prazer, Gabriel Amor, marido da Renata, pai do Miguel e da Maria, lidero o time de produto e tecnologia na Serena Energia. Comecei minha carreira em consultoria estratégica na Bain Company, tive a oportunidade de pegar a Loft também, que é uma startup de real estate, desde o comecinho ali. Fiquei quase 5 anos lá e estou na Serena tem 3 anos. A Serena é uma empresa brasileira de geração de energia renovável, que em 17 anos saiu do zero para a maior empresa brasileira do setor. E hoje a gente tem 2 grandes avenidas de crescimento muito grandes, que é principalmente geração de energia para data center. E a gente está vivendo hoje no Brasil uma abertura de mercado, onde em breve qualquer um de vocês aqui vai poder comprar energia de quem quiser. E espero que seja da Serena. Então, prazer aí todo mundo. Grande elenco para falar Grande com a elenco. gente, né? Né? Pô, coisa boa. Tem Então, nem roupa para isso. pois é. Pra gente começar, com uma perguntinha aberta aqui para vocês, que é Todas vão ser abertas, né? todas vão ser abertas, é verdade. É que essa talvez seja um pouco mais do que as outras pra gente começar aqui, que é ouvir um pouco de vocês de como que tá o sentimento de vocês em relação ao mercado de produto entrando nesse ano, né? Estamos gravando aqui no finalzinho de 2026, então vocês Final estão de 2020. final de 2026 não, tô maluco. Final de janeiro de Vou te dar um 2026. desconto só porque tá ao vivo, tá, É isso, cara? dá um nervosismo a mais. Tá vendo. Então, como que vocês estão? Estão confiantes, cautelosos, animados? Quem começa? É o silêncio? É o silêncio que É eu o queria silêncio. evitar, então Então evitarei. vai, Manda ver. Renata, então vai. Vamos lá, acho que com a visão de eu tô otimista e animada com todas as coisas que a gente vai falar nesse ano, eu acho que tem a IA aí, né, já começar falando, então, obviamente são desafios e conversas e novos cenários que a gente tá tendo que olhar e trocar a asa do avião com ele não voando, né, ele já tá indo para o espaço, assim, e a gente indo para o espaço ficou ruim, né, porque parece coisa ruim. Não, mas ele tá realmente fazendo em alta velocidade, a gente está tendo que se adaptar, então esse é um ponto que eu vejo com bastante euforia e vejo isso nos times também, mas ao mesmo tempo, sendo bastante franca com vocês, com relação à cadeira de produto, às discussões de produto, eu vejo que a gente vai passar por um ano não tão arco-íris, assim. Acho que a gente vai ter algumas conversas difíceis, algumas decisões difíceis, e o IA veio para amplificar conversas que a gente já deveria ter tido nos últimos anos, que é realmente o que esperar de um profissional que tem essa cadeira e essa responsabilidade de fazer a cola entre o código e o negócio. Então, eu vejo com bastante, não é cautela, mas eu acho que a gente tem que estar preparado para conversas difíceis. Não vai ser um ano que vai passar leve e fluido para a cadeira de produto, especificamente. Tô otimista,
também, mas eu acho que esse é um ano que a gente vai precisar muito de assertividade, né. O papel aqui de produtos com relação ao direcionamento do investimento, né, ao retorno, o pagar a conta, né, o resultado, ele vai ser muito importante. Quando a gente fala de mercado, meu mercado, né, Marcos também, setor financeiro, o mundo está de ponta cabeça, né, guerra, né, as varas, Tranquilo. né, daí vem a IA, mas, em específico aqui no Brasil, também é um ano delicado, porque a gente tem, eh, eleições, Tem Copa do Mundo Copa também. do Mundo É julho, versus passou julho. feriados, né, temos assim, um contexto econômico e político que não vai dar, como você falou, né, essa coisa do arco-íris, porque a gente vai precisar aqui ser muito assertivo, não vamos ter muito espaço para experimentação esse ano. Errar esse ano significa perder o ano, e isso compromete resultado e compromete o quê? O papel do produteiro na não só na cola, mas no orquestrar entre, né, o idealizar e o monetizar, que é o pagar a conta. Então, eu acho que confiança, otimismo, mas muita cautela e preocupação também. Boa. Acho que fazer um complemento também, acho que já foi falado grande parte do que eu havia pensado também nessa pergunta, mas eu acho que quando você fala no mercado como um todo, eu acho que existe uma cautela, né, em função do cenário externo, como a Kelly comentou, mas ao mesmo tempo acho que existe uma empolgação no mercado de tecnologia, porque a gente está vivendo hoje uma mudança de plataforma equivalente ao que a gente viveu na década de 90, né? Então eu tenho algumas primaveras já que eu passei, eu lembro bem dessa época, quando surgiu a internet, então acho que os mercados, os produtos, acho que as possibilidades que surgiram na época, eu faço um paralelo grande ao que está acontecendo hoje. Só que hoje dá uma impressão de que a coisa está muito mais acelerada e com potencial de disrupção em relação a ganho de produtividade, a produtos novos muito maior do que a gente tinha lá atrás, porque ela está sendo construída em cima das plataformas que vieram antes. Então acho que isso traz uma empolgação muito grande e traz também uma série de tendências e mudanças também para o mercado de produto, design, tecnologia. Acho que a empolgação vem muito daí. Legal. Acho saindo um pouco do macro, mas descendo para o micro, assim, né, então eu tô empolgado pra caramba, assim. Eu acho que nunca foi tão fácil pessoas que querem fazer acontecer, gerar resultado e fazer acontecer de fato, assim. Então, de fato, eu enxergo que esse ano assim, nunca foi tão fácil para quem é bom e quem quer fazer acontecer, construir, testar, iterar e gerar valor. Então, eu acho que para esse grupo, de pessoas que estão afim, que vão botar as cara a tapa ali, cara, acho que tô bem empolgado. Eu compartilho um pouco desse sentimento, assim, eu acho que o quanto que a AI tá potencializando quem quer fazer, cara, é quase o céu é o limite mesmo, quase é o espaço mesmo. Porque tem muita possibilidade, cara, é muito fácil hoje você abrir uma ferramenta e começar a fazer. Eu lembro direitinho alguns anos atrás no podcast a gente falando sobre, cara, acho que cada vez mais, daqui a pouco a gente vai precisar falar menos de engenharia de prompt, porque a AI vai estar tão, pode falar do jeito que você quiser lá que ele vai fazer, sabe? E isso tá virando realidade agora, cada dia mais, você precisa dar menos detalhe. Lógico, de novo, se você dar mais detalhe, mais estruturado, você vai ter respostas melhores, lógico. Mas está cada vez menos, essa linha tênue está diminuindo, assim. Então, acho que é isso. E aí, na ótica empresa, eu acho que aí tem o desafio de, já começa um pouco o desafio de o que que é, cara, como que é os guardrails aqui, né, de quem Sim. pode usar o quê, a vai ter acesso ao quê. Definitivamente eu acho que esse é um ponto que vai estar em alta, mas eu estou muito empolgado para esse ano e eu acho que a velocidade que as ferramentas evoluíram até aqui nos últimos 3 anos, agora está evoluindo todo mês. O que aconteceu nos últimos 3 anos, cada mês elas estão evoluindo quase na mesma proporção. Então eu acredito que vai ter muita coisa legal esse ano e definitivamente vai ter um pouco do que a Renata falou, esse balanço de entender quem de fato está fazendo, como está potencializando, porque, lógico, tem o olhar macroeconômico e tudo mais que vai interferir. Anyway. Eu tô muito empolgado pra caramba, assim, eu acho que eu tô bem na linha do Amu de cara,
eu não passei pela criação da internet e eu passei pelo mobile um pouco ali, já estava no mercado de certa forma, mas eu acho que essa é a maior revolução e mudança de plataforma, de paradigma computacional que a minha geração está passando, e eu acho que isso abre tantas possibilidades, tantas coisas diferentes, tanto incerteza que, pô, é é o momento de mergulhar de cabeça mesmo nessa incerteza. Por outro lado, essa incerteza também vai ser o momento de ter as conversas difíceis, como é que ele falou, é o momento onde a gente vai ter que tomar decisões. Eu acho que especificamente dentro das companhias vai ser o momento de, puta, experimentamos um monte, com um monte de coisa nesses últimos 2 anos aí, como é que a gente começa a consolidar essas coisas agora, sabe? Como é que a gente começa a tomar decisões mais racionais de estrutura de times, de ferramentas, de ganhos de produtividade de processos que a gente tem. Então, eu acho que é empolgante pela quantidade de mudanças que pode acontecer, ao mesmo tempo que é levemente assustador pela quantidade de mudanças que podem acontecer também. Bem isso. Muito bom. E a gente já até começou a falar um pouquinho, mas eu quero que a gente se aprofunde um pouquinho mais. Adoraria pegar a opinião de vocês e também a percepção de vocês, principalmente num espaço, vocês como lideranças de produtos também estão olhando como estruturar time, quais são as mudanças que precisam ser feitas nos times. Então, vocês acham que vai ser um ano de muita mudança para PMs e times de produto, de design e tudo mais? E caso positivo, que a gente já sabe que sim, quais são as principais mudanças de fato, assim, como que vocês enxergam mesmo para essas coisas? Eu posso começar Pode essa. começar. Eh, tem uma mudança que eu vejo muito relevante que, no fundo, ela não acho que ela está acontecendo esse ano, mas ela vem acontecendo já nos últimos 2 ou 3 anos, e na verdade ela sempre acontece quando surge uma tecnologia nova, né. Que eu vejo que hoje cada vez mais a capacidade de adquirir uma habilidade adjacente, ela é mais fácil, né. Então se você pegar no ranking ali entre não sei se tem desenvolvedor aqui? Tem dev Temos. aqui? Designer? Tem ó, design, a galera de design. Então se eu colocar na hierarquia, a habilidade do engenheiro ela é muito mais específica, né, acho que é mais difícil você aprender uma codar, né, então depois vem design, que tem uma especialidade maior, e produto, né, acho que produto é a mais generalista. Eu acho que hoje com as ferramentas de IA no code ou low code, tá cada vez mais fácil você aprender, né, e obviamente as especialidades elas vão ter o seu lugar, né, mas cada vez mais você vai ter uma habilidade âncora, que é aquilo que você se formou, e ao mesmo tempo você vai aprender uma habilidade adjacente. Então para mim, indo diretamente no ponto aqui do time de produto, o que que eu vejo? Cada vez mais a busca de ter uma pessoa que é um full stack builder. Então ele passa muda aquele paradigma de que eu vou pedir um dado, eu vou pedir um protótipo, eu vou pedir alguma coisa a guardar, para você produzir. Você já vai no o galera de design ali, vai ficar brava comigo, mas, eh, você não vai fazer um protótipo de alta fidelidade, mas você vai fazer um protótipo muito simples que vai ser um artefato para você poder conversar. Então muda isso, né, a pessoa de produto ela tem a capacidade ali de já entregar alguma coisa para poder conversar, e não só produto, eu acho que próprio design, tecnologia, então essas fronteiras entre as especialidades, na minha visão, elas vão mudar. E cada vez mais a gente caminhando para um mundo aonde, você é mais generalista e você vai ter a capacidade de ser um full stack builder. Cara, eu concordo muito com a visão, assim, de forma geral. E, assim, complementando, acho que a reflexão que eu tenho feito muito é: por que que quando eu pego para fazer uma aplicação sozinho, eu faço 10 vezes mais rápido, e quando a gente coloca IA num time inteiro, a gente tem 20, 30% a mais de incremento, mas não chega no 10x, não chega 2 vezes mais. E essa é uma reflexão que eu tenho batido bastante de: beleza, já colocamos na IA para todo mundo, tá todo mundo agora muito melhor, mas mesmo assim só 30%, e eu tô vendo ganhos individuais de 10 vezes. E basicamente para mim, tentei considerar, acho que tem 3 problemas principais, tá. Um, times grandes e com decisões lentas. 2, os rituais antigos ainda, que não necessariamente é o que a gente tem que ter. E 3, falta de fato, padronização técnica para que a gente consiga construir rápido e com qualidade. E aí, a historinha para mim é: quando eu pego para fazer algo, o meu design interior, o meu PM, o meu engenheiro, eles se alinham muito bem, estão 100% alinhados, tomando decisão rápida, não estão fazendo sprint a cada 15 dias, com um monte de reunião e rituais no meio do caminho,
e não estão com time de resposta do tipo, eu tenho que tirar uma dúvida, eu só vou conseguir tirar essa dúvida amanhã, que depois no outro dia você vai criando processos e burocracias que não é necessariamente só codar no meio do todo. E mesmo assim, quando você tá fazendo as coisas ali, sai um monte de coisa que não funciona, você vai entrando nos buracos negros da IA ali, você tem que voltar, dar rollback em tudo, fazer de novo. E com o tempo eu fui aprendendo basicamente, cara, tudo que a gente aprendeu de produto, fazer especificação, planejar bem, como que a gente traz de volta isso e dá mais contexto para IA. Então, o que eu vejo de mudança, tô falando bastante assim, mas o que eu vejo de mudança muito é pessoas cada vez mais generalistas, times cada vez menores, 2, 3 pessoas trabalhando junto, trancado numa sala, com uma missão muito clara, muito próximo do negócio. Rituais diferentes, não necessariamente a gente precisa ter sprints quinzenais, semanais mais. O que a gente precisa ter é um time pequeno trabalhando o dia inteiro ali, fazendo interações muito rápidas. E cada vez mais a construção do foundation ali, dos paved roads. Então, como que eu faço ficar muito fácil para a IA já fazer as coisas do jeito certo? Então, como que eu já deixo pré-estabelecido em todo o meu ciclo de desenvolvimento utilizando IA? Como que eu uso frameworks que funcionam e treino a IA para que, cara, na primeira saída já saia algo que seja muito melhor do que seria no puro vibe coding ali. Então, no final, tudo isso eu acho que vai ter uma mudança significativa, assim. Não necessariamente times de PM, mas, cara, a forma com que a gente constrói tecnologia dentro dos times de tecnologia e dentro das áreas de negócio vão mudar bastante, assim. Só complementando, assim, com um olhar que eu vejo que um pouco de negócio, porque eu acho que também a IA, ela virou quase que um trend topics, né? Ela tá em todo lugar para qualquer conversa e tal. Mas no fim do dia, a IA é um jeito muito melhor, mais evoluído e tal, do como, do como a gente vai construir as soluções. Agora, o entender o problema não deveria mudar. Ele é inerente de qualquer processo, seja no papel de pão, seja com uma IA disruptiva lá do Vale do Silício. E meu entendimento é que neste ano eu acho muito tem algumas empresas que estão já nesse lugar, mas não é o que eu vejo na maioria. Eu acho que na maioria a gente está aprendendo, está botando o pé nessa piscina, está vendo profissionais que estão se destacando, já se chamando de builders, e alguns não são. O nome está muito sexy and fun, né? Botar builder no LinkedIn está muito legal. A grande maioria não buildou nada ainda, mas estão falando. Mas brincadeiras à parte, assim, eu vejo 2026 um ano de rupturas. E de rupturas mesmo, de ruptura dessa pessoa PM, assim, pensando: "Ah, não, é muito mais fácil agora você construir". É mesmo, mas os nossos PMs estão prontos para fazer isso? Não acho, assim, não acho mesmo, acho que a minoria deles E tá. até pegando isso que você está falando e que o Amu falou um pouquinho também, de a empresa tá dando as dimensões do que pode e o que não pode, né? E como pode. E a empresa algumas estão mais evoluídas, mas a grande maioria também está um pouquinho perdidinha. É tudo muito novo, entende? E a gente está falando de um mercado nacional, que já tem todas as complexidades. Eu vou fazer um pouco errar no Brasil é caro. Então você vai ser um pouco mais cauteloso na grande maioria das vezes. E aí onde eu trago para o papel do PM pensando precisa ter a cola, a gente veio de anos em que o papel de líder de produto, seja ele qual for, ele não se provou. Não se provou o CPO, não se provou o head de produto, no geral não se provou, ninguém sabe muito bem por que que eles estão na empresa, enfim. E aí agora a gente está num ano de pagar a conta e mostrar que a gente sabe fazer essa equação. Como a gente vai fazer isso? Obviamente surfando, né, fazendo melhor com o que é com AI, mas entendendo que o problema central não mudou por causa do AI. É qual que é o problema que tu quer resolver e o quanto de dinheiro tu quer trazer para a empresa. O quanto antes produto e design entender isso e se adequar ao AI vai ser um ano, né, vai ditar como vai ser o ano. Mas eu acho que vai ser um ano de bateção de cabeça, assim, positiva, porque bater cabeça é bom também, a gente sai do outro lado, mas eu acho que a galera não sabe muito bem navegar esse mar não. Mas qual que você acha que vão ser as principais mudanças? Eu acredito que, vai enxugar time, lideranças médias de produto, head, GPMs, vão existir empresas que não existirão mais essas cadeiras ou que vão revisitar e botar mais coisa embaixo delas. Então, né, eu tive já head, GPM, um head para um GPM com 4 PMs, essa estrutura eu acredito que ela vai ser bastante questionada. E quem também não quer Deus me livre matar qualquer profissão aqui, pelo amor do Senhor, não sou essa pessoa, Tá mas tudo bem, gente, tá tudo bem. Tá gravado, mas tá tudo bem, pode. pelo amor de Deus, não me xinguem, mas eu acredito que, assim, pessoas, né, papéis que se recusaram
essa palavra é forte, olhar para negócio, vão ser cada vez mais facilmente substituído por um prompt. Então, se você pensa em UX, writer, a grande é o que AI já me convenceu que sabe fazer bem, é texto e corzinha, né, tipo, e o fluxo de tela e tudo mais, isso já me convenceu, o resto ainda tem 6 dedos em algumas coisas que eu faço. Então eu acredito que vai ter vai revisitar esses papéis e vai enxugar bastante alguns times. É, acho que vocês falaram bastante. E aí eu estava pensando aqui, né, mais cedo até trocando ali um pouquinho de figurinha. Falei: "Cara, tem coisas que, por mais que a gente fala que a IA faz bem, o tradicional, tirar a bunda da cadeira, TBC, ir para a rua, Muito bom. conhecer o problema, falar com o cliente, né, fazer sacola, né, com o designer, mais, né, o engenheiro, né, trazer o arquiteto. Vamos falar de arquiteto também, que hoje ele tem um papel muito importante nessa cadeia de valor, principalmente em empresas mais tradicionais, que não nasceram digital, que tem um legado para tratar. E, gente, qual o tamanho dessas empresas nesse país? Você foi do Itaú, cara. Eu também. Sou da Omni. E quantas outras a gente vê? Então, enquanto a gente não vê uma visão de entender a dor e o quanto isso escala, cara, a gente está banalizando só a discussão e não mexe ponteiro. Então, quando a gente fala do PM, né, da posição, até satirizando, uma vez eu recebi uma figurinha, né, 2 pessoas conversando e tal. Como ele chama? "Ah, é PM", "Tá, mas o que ele faz?". Essa figurinha é muito boa. Muito boa. E ela é tão verdadeira ao mesmo tempo, porque a gente não se consolidou em algumas posições, né. Vou o que aconteceu em 2023, os maiores layoff, a primeira camada a ser cortada, quem foi, gente? Foi o PM, foi o PO, e muitas vezes que acabou sendo nós viramos generalistas, nós éramos especialistas. Nós tínhamos o cara que conhecia daquela especialidade. Naquele momento a gente precisou se reinventar, mas de lá para cá, né, por mais que a tecnologia evoluiu, nós como profissional de produto, que é entender o negócio, ainda estamos deixando a desejar. Então, o diferencial é do profissional, você falou muito bem, o cara que está a fim de fazer, de mostrar resultado, mexer o ponteiro, esse cara tem todas as ferramentas e todas a oportu assim, tem um leque de oportunidade, mas tem que botar tirar a bunda da cadeira. Então você acha que a principal mudança é aprender mais ainda sobre TBC? TBC, cara, é entender a dor, entender onde que a gente vai mexer o ponteiro para pagar a conta. Não dá pra gente não falar de não pagar a conta, gente. Inclusive, eu adoro esses ganchos que eu posso falar o quê? Jabá dos cursos que tem na Arena também, né? Caraca, É só jabá lógico, extra pô, episódio. cara. Tem o curso de Vai pra pensamento lá. crítico na Arena, o primeiro do Brasil. Já tem 3 anos que a gente faz esse curso. Tem várias pessoas aqui que já fizeram, inclusive. Depois podem perguntar para elas se elas recomendam. Quem quiser, só assinar a Arena. Tem descontinho para vocês. Então, se não fazer Bem, isso ao essa vivo. foi bem Esse encaixada. jabá foi bom. Foi E nem bem. foi combinado, hein? Não Tá foi vendo? É isso. Mas achei legal que vários de vocês tocaram mais ou menos num negócio que é uma frase que a galera fala muito, que o futuro já está aqui, ele só não é igualmente distribuído. Então, você falou um pouco, você falou, cara, quantas empresas gigantescas tem que não tá se falando tanto de AI quanto a gente está falando aqui. Acho que muitas das pessoas que devem estar aqui hoje estão trabalhando em empresas que estão em espectros completamente diferentes da adoção de AI. Umas que estão somos completamente AI native, a gente disparando para um lado para o outro, e a outra que está tentando usar um Copilot ainda, ou que não tem ninguém ainda falando sobre. Então, eu sei que tá um pouco de FOMO, né? Mas acho que um pouco da discussão aqui hoje é tipo, o que que vem de fato Eu concordo nesse ano? contigo e eu acho muito maravilhoso a gente, né, as lideranças falando disso, mas às vezes eu me sinto um pouco, eu acho que a gente tem que
conversar sobre o que está acontecendo no dia a dia das empresas. E muitas, e eu falo sem medo de errar, empresas grandes faturando seus milhões, bilhões, ai, nosso OKR é 12 agentes de AI até o final do ano. Por quê? Ah, porque sim. E isso está errado? Não, mas é uma realidade que está nas empresas, na grande maioria das empresas, né? Enfim, de profissionais de produto. Então, às vezes, eu sinto que a gente fica na bolha, não uma bolha, mas conversando sobre, nossa, como o AI pode mudar a vida de todo mundo, mas no dia a dia o AI está num chatzinho, que ficou humanizado, ai que legal, tem lá a vida real mesmo tem coisa no Excel ainda, tem empresas grandes, gigantes, que nunca diria isso e de verdade meu cientista de dados vem para mim e fala assim: "Não sei te dar esse dado, porque tá em 3 Excel diferente, a gente tem que fazer um Python ainda", Mas sabe. agora o Cloud Code está dentro do Excel já, então vai ajudar nisso Exato, aí, hein. muito, mas entende? E eu acho que, assim, quanto mais a gente conversar sobre isso, mais a gente normaliza um assunto de um líder de uma empresa não pensar assim: "Nossa, eu sou um ET, né, eu ainda não estou conseguindo contratar todas as pessoas AI first na minha vida". Não, ninguém, poucas pessoas, ninguém é muita gente também. E eu acho que é isso, a evolução da nossa cadeira e das nossas empresas também vem dessas discussões. Boa. E aproveitando, Renata, que você tocou um pouquinho em liderança, né? A gente falou nessa última pergunta mais de times de produto e PMs mais especificamente. Eu queria dar um double clique aqui no que vocês enxergam que são os impactos para as lideranças de produto, assim, para quem está nessa média liderança, alta liderança, porque a gente sabe que tudo que impacta nelas vai impactar naturalmente quem está debaixo delas ali. O que vocês enxergam? Algo diferente do que a gente já falou, algo que é mais latente para quem é líder hoje de produto do que para outras cadeiras? Eu iria até menos na linha do que impacta a liderança, mas mais na linha de qual impacto a liderança tem como responsabilidade daqui para frente, assim. E eu vejo que o líder hoje, ele tem a obrigação de tirar o time da inércia. Então a inércia é forte. Tipo, muito dev que, cara, acha que coda melhor e que prefere não usar e coisas do tipo. Então, assim, eu acho que o papel do líder é, cara, setar a direção, muito menos na linha do tipo, se deve usar ou não, mas, cara, como que a gente vai fazer esse negócio dar certo e como é que a gente se estrutura para isso, assim. Então, eu iria muito mais no qual o impacto de fato, o que a gente espera do líder, porque no final a gente fala assim muitas vezes: "Ah, a empresa possibilita ou não possibilita e tal". Eu sei que tem empresas diferentes, mas faltam pessoas. Essa pessoa, ela tá afim de aprender e fazer o negócio acontecer, fazer teste e aprender fazendo muitas vezes, ou ela vai esperar a empresa fazer alguma coisa para ela poder começar. Então, eu iria muito nesse caminho aqui. Ó, Mu, você pegou num ponto que é bem legal, até a gente comentou um pouco ontem já no papo de liderança que a gente estava lá, e nessa mesma linha, cara, eu queria muito que você falasse um pouquinho nesse, tipo, do papel do líder, até do exemplo do que vocês estão fazendo lá na Serena, do tipo de, eh, cara, o que que vocês colocaram como objetivo de como vocês vão estruturar os times e até no processo seletivo, depois do processo seletivo a gente entra nessa pergunta que tá ali, mas pô, eu acho que é um bom exemplo de, tipo assim, cara, se vai dar certo, a gente ainda vai descobrir no final do ano, a gente pode fazer um episódio no final do ano para contar, mas um pouquinho disso, assim, do que vocês setaram como objetivo, até na estrutura dos times e etc. Sim, boa. Cara, vou começar até mais um pouco antes, assim, acho que ano passado foi um ano muito forte de adoção. Então, de fato, um ano muito forte para, cara, vamos dar oportunidade para a empresa inteira, para todas as pessoas que querem fazer, ter a oportunidade de fazer. E as pessoas, Inclusive, a gente ajudou, né? inclusive a Pauta ajudou nisso. Obrigado. O cara tá o rei do jabá hoje, Pô, né? cara, Tá bem. aqui, ó, a bola quicando. Ele já fez a pergunta sabendo disso já. É, mas no final, né, tinha um pouco de, a gente plantou sementinha na empresa inteira. E tem alguns lugares, algumas pessoas ali que o solo é fértil e essa pessoa, de repente, do nada, começa a trazer coisa e gerar ideias e fazer coisas. Então, assim, ao longo do ano a gente foi invertendo. Então, a gente começou plantando as sementinhas e depois, cada vez mais, cara, como é que a gente pega essas pessoas que estão muito afim de fazer e dá todas as ferramentas e tudo que ela precisa para que ela, de fato, consiga executar e fazer o negócio acontecer. Então, isso a gente fez a nível empresa, não só a nível de tecnologia. Óbvio que a tecnologia acaba tendo um impacto maior, mas hoje a gente tem gente em todas as áreas da empresa, sendo na empresa, do RH ao time de ativos, com gente com tela preta aberta, codando e fazendo as coisas acontecer. É, e esse ano, acho que está muito na linha do que eu falei no começo aqui, assim. Então a gente está indo muito numa linha de times menores,
Então até um pouco do que você trouxe de pessoas mais generalistas ali e tudo, tem times hoje meu que, cara, a pessoa que tá liderando é um design, porque aquela frente com ele mais 2 3 devs é a pessoa que tá mais apta e tá ali já sempre já era o líder daquele assunto, daquele problema, e hoje ele é a pessoa que tá escrevendo as histórias e fazendo as coisas ali dentro. E tem outros times que, cara, a pessoa de tecnologia hoje que tá liderando, mas times pequenos com autonomia. Óbvio que a gente fez algumas mudanças bem recentes, né, então assim, disclaimer grande é: tudo que está fazendo é um grande laboratório, né. Acho que só não dá para não fazer nada, ficar esperando. Então assim, para mim tá claro que a forma que a gente trabalha hoje não é a forma que a gente deveria trabalhar daqui a 1, 2 anos. Qual vai ser a resposta certa, eu não tenho nem ideia, mas direcional nosso está sendo esse. Então assim, acho que você falou, tipo, talvez no final do ano a gente pode voltar e falar o que que deu certo, o que que não deu, mas acho que tá muito na linha dos pontos que eu trouxe aqui, muito numa linha de fato de: "Cara, vamos pegar o que tá funcionando e vamos acelerar". Eu acho que complementando o ponto da liderança, acho que 2 perspectivas aqui. Uma que tem pontos no mercado de produto que são independentes da AI, acho que como o pessoal comentou aqui, tem, s skills, né, e competências que são importantes em qualquer contexto, né. Então, competência de discovery, de planejamento, de escrever história, ter organizar ali um delivery, né, junto com o time de tecnologia. Então isso é algo que a liderança ela precisa trabalhar de maneira bem sólida, né, para que inclusive ajudando o time, né, dando apoio para o time se desenvolver. Então esse é um ponto. E o outro ponto, quando a gente fala de IA, eu acho que é super importante identificar quais são acho que os casos relevantes que a empresa tem, né, para poder aplicar ali o que vai ser aplicado, né, seja um agente autônomo direto com o cliente ou algum agente interno com alguma estrutura de back-office. E é importante que o time tenha contato com isso, né, que todas as pessoas conheçam o tipo de ferramenta, né, como que a dinâmica de trabalho de um time que está trabalhando com AI é diferente, né, então tem conceitos diferentes, como gestão de prompt, conhecer as ferramentas que você monta, por exemplo, um agente. Então acho que e como a Amu comentou, né, a liderança ela tem um papel forte em criar essa condição para o time. Adicionando só uma coisa também um pouquinho mais macro, eu acredito que sim, a liderança olhando para os times é isso, olhando para os pares e para cima, negócio. Então, assim, o CPO também que vivia no laboratório de Dexter, não que a gente tivesse esse, pobrecitos de nós de acharem que estávamos no laboratório de Dexter, mas já não existe mais nem essa ilusão. Acho que você tem que falar com o fundador, com o board, né, a linguagem do dinheiro mesmo, acabou, não é isso. E uma dura, mais ou menos dura verdade, é assim, eu vejo também cada vez mais o CTP, CPT, entendeu? A coisinha lá dessa função junto, né, que eu acho que vem um pouquinho em decorrência do que eu trouxe para vocês, que eu acho que a gente não fez o nosso trabalho direito em sua maioria, generalizando aqui. A questão do produto, de se mostrar, de se pagar, agora a conta veio, a gente tem IA, tem coisas mais rápidas e tal, beleza, vamos fazer assim, o CTO aqui ele pega também o time de produto, aí tem um head de produto respondendo para o CTO. Eu vejo também muitos movimentos assim acontecendo nas organizações e eu acredito que vai ser mais constante esse ano. Acho que até a sua própria posição, né. Eu acho o cargo da Renata muito chique, fractional CPO. É muito Eu acho que é chique, né? muito Eu também também acho. produto desse tipo de mudança, né. Exatamente, é assim, trazendo, né, o fractional realmente vem em decorrência disso, de empresas não quererem mais ou não verem o valor, e aí eu tô sem o julgamento, né, de tá certo ou errado, gastar 70, 80K para ter um CP, alguma coisa dentro da sua estrutura. Tô obviamente tô indo muito para cima, né, o salário, vamos lá. Mas assim, ter esse custo na folha, né. E aí tem um fundador que é que é de tecnologia, tem ali toda a estrutura, como é que você consegue ter porque eu acredito piamente que precisa ter essa cola de código com negócio, de prioridade. A função de produto, ela não nasceu porque a gente inventou ela. Ela veio de uma necessidade que agora a gente está questionando, mas eu não tenho a menor dúvida que ela é necessária. Mas na maneira como ela é hoje, talvez não. Então, talvez ter profissionais com a experiência de produto, prestando serviços dentro de uma estrutura, seja o equilíbrio que a gente precisa para não matar esse papel, né? Que eu acredito ser importante. Aí fiz o meu jabá também, né? Todo mundo pode, também fiz. Eh, eu vou acrescentar agora uma outra pimenta.
né? Porque a gente já falou aqui, né, de papel, já falou, né? Eu queria falar de atitude também, né? Que é uma coisa extremamente importante. Acho que a gente não tem dúvida do que é o skill de um profissional que a gente precisa hoje numa cadeira de produto, de design, de tecnologia, né? Será? Eh, cara, eu acho que ma eu vou deixar o será. Vou deixar o será. Mas eu vou seguir aqui a minha linha Claro, de claro. raciocínio. Eu já volto aqui, tá bom? Daqui a pouco você vai me perguntar, PMPO, daí Não, daí você acaba com a minha cadeira. não, Mas acabou. vamos Mas lá, valeu, pessoal. eu vou manter a minha calma. Mas, quando a gente fala, né, de: "Puxa, o skill que eu preciso contratar", cara, não é discutível hoje, quando eu vou fazer uma contratação agora, se o cara não tem um letramento mínimo de IA. Eu trabalho numa empresa que é a Omni, que é muito humana. A gente fez um trabalho muito parecido com o que você citou aqui, né, de plantar essa semente, né, junto com a Universidade Omni, eh, em parceria com a nossa área de inovação e tecnologia, que foi levar ferramentas, não foi com vocês, mas eu espero que a próxima Próximo seja, vai ser, tá? mas Ainda tem tempo. conseguimos cumprir, né, então teve gamificação, gente profissional que nunca tinha tido com código, vim mostrar através do Loveboom uma experiência, contar uma história, montar um produto, foi muito legal ver isso. Então, letramento de IA, conhecimento do negócio, né, conhecimento de dados, para que tomar decisão baseado em dados, né, não ser aquela coisa mais tão empírica. Então isso daqui, beleza, é o básico. Agora atitude, né, e aí eu vou trazer criatividade, ousadia, que sem Em ano de Copa, ousadia. ousadia e alegria. Então, assim, a criatividade, a ousadia, né, faz com que a gente, como liderança, provocando, né, eh eh, essas competências, vamos dizer assim, ajuda esse profissional e nos ajuda a sair da como é que você falou? Inércia? Da inércia. E aí muda o jogo, cara, porque quando você tem as mesmas condições para os mesmos profissionais, entregando os mesmos desafios, e você vê uma pessoa: "Cara, não conheço, mas eu vou lá aprender, me predisponho a ir aprender". Vai lá e, puta, quebra pedra para entender o problema e trazer uma solução real. Eu não estou falando de entregar uma feature, eu estou falando de entregar uma solução. Solução é resultado. Mexer ponteiro. Cara, isso faz toda a diferença. Então, como liderança, se a gente não estimular e levar esses profissionais, e a gente aqui, né, e essa comunidade, vocês têm essa influência muito importante de levar a teoria e a prática ao mesmo A prática. tempo, faz com que mude, aí sim, né, provoque mudanças. Eu, tenho praticado muito isso de tirar da zona de conforto no sentido de, cara, ouse, eh, busque, né, quebrar aqui algumas barreiras. O não a gente tem sempre. Onde que está o sim? E acho que na linha do que você tá falando aí, a gente até comentou um pouquinho disso no último episódio, mas eu estava vendo uma conversa de uma das VPs de produto do Duolingo, e ela estava o papo era justamente sobre isso, sobre quanto que a liderança está incentivando isso, né, e tá sendo o quem tira da inércia, né. É, E e faltou um, eu falei criatividade, mas era curiosidade, tá bom? Desculpa, eu errei. É curiosidade. A criatividade é a consequência, mas assim, curiosidade, ousadia, faz com que a gente desperte criatividade. Era Curiosidade foi um grande tema do curiosidade. programa dessa semana, inclusive, que a gente falou sobre Product Sense. É, mas nessa linha do que eu estava falando de uma das VPs do Duolingo, e ela falou uma coisa que a gente também comentou no último episódio, e que essa frase para mim faz muito sentido, que é: "A cadeira de produto é ingrata". Por quê? Porque
não faz parte da cadeira de produto. Na verdade, deveria ser de todas as profissões, mas acho que em produto especificamente, aí falando com esse produto e design e tech especificamente, eh, você não tem espaço para não aprender. E ainda mais no momento que a gente está. Você não tem espaço para "Ah, daqui a pouco eu vejo". Tipo, essa Vou estudar nas minhas férias. essa a Nick lá do Duolingo, ela estava falando, ela falou: "Cara, eu tiro de 6 a 8 horas da minha semana pra trazer conteúdo para o meu time". A VP do Duolingo. Eles fazem Product Review todos os dias. Falando Duolingo, uma empresa, né, gigante. Então, assim, o quanto que, de fato, nasce de você a revolução, já diria Forfã, né. Eu entreguei a idade agora, tá pouco. Mas, acho que é isso, o quanto que, pra mim, é o papel da liderança de dar esse empurrão, sabe, de fomentar, de abrir o espaço, tipo, cara, beleza, o não a gente já tem, vamos tentar fazer, tô aqui de backup, qualquer coisa. E isso, e trazer. Porque se isso não acontecer, você vai ter que esperar vir, tipo, naturalmente. E também a outra coisa que é o quanto você seta o pace do time. Então é isso. Cara, se eu tenho 3 pessoas aqui no meu time, 2 estão fazendo e uma não tá, amigão que não está fazendo, ou você passa a fazer ou infelizmente não vai, tipo, você não vai, fazer parte da engrenagem da coisa, né. Eh, e eu acho que tem um outro fator, a gente também comentou um pouquinho isso ontem lá no papo de liderança, que sobre o time que você precisa, para o time que te ajudou a chegar aqui, não necessariamente é o time que vai te levar para o próximo step, né. Muitas vezes a gente tem um pouco de receio, né, do tipo assim: "Pô, beleza, mas cara, a pessoa me ajuda, né, tipo, eu tenho um time que me ajudou a chegar até onde eu cheguei e tudo mais, até onde que o time ao momento que tá". E muitas vezes a velocidade que você precisa para evoluir o seu time, né, ou para dar o próximo passo, não necessariamente vai ser com as pessoas que já estavam aí. Eu sempre faço analogia de futebol e tudo mais, que é isso, quantos times vocês já viram que, por exemplo, o próprio Michael Jordan lá, do Chicago Bulls, cara, a maior dinastia da NBA, e chegou um momento que a comissão falou: "A gente vai mudar o time, porque vocês ganharam 6 títulos, muito obrigado, mas o que a gente quer agora é outro caminho". E a gente pode entrar no que tá certo ou errado, ou se foi a direção certa ou não, o Chicago Bulls nunca mais ganhou nada, né. Mas mas eu acho que também tem esse olhar que é decisão difícil e coisa difícil, mas é entender o momento da empresa, o momento do seu time e os skills que você vai precisar para o próximo step, né. E só para construir em cima dessa analogia do basquete, como liderança, você está tomando essa decisão no momento em que a quase regra do jogo está mudando, a dinâmica do jogo está mudando. Então, mantendo no basquete aqui, a gente gosta muito de analogias esportivas. É quando a NBA mudou de ser um jogo de dentro do garrafão para ser um jogo de tiro de 3 pontos, Tem o Stephen Curry. que é o que é a liga hoje. O time que você montava há 15 anos atrás, quem você draftava, era um tipo de time. O time que você precisa hoje para ter sucesso na liga é um outro tipo de time. E trazendo de volta para o negócio, como liderança é a mesma coisa. O perfil de profissional que você queria, que você valorizava, que você desenvolvia, talvez era um nesse paradigma anterior que a gente tinha. Talvez seja outro agora nesse novo paradigma. E acho que na linha que o homem falou, a gente não sabe, essa é a real. A gente vai ter que experimentar. Acho que ninguém vai dizer: "Pô, eu tenho gabarito do que vai ser fazer isso daqui", porque tá todo mundo testando, aprendendo. Então, não vai ser fácil, não vai ser trivial. Acho que muito da mensagem que eu ouvi de todos vocês falaram é: "Cara, não vai ser um ano trivial para ser liderança de produto assim, porque a gente tem que provar resultado, a gente tá num campo que tá mudando o tempo todo, a gente tem que fazer os times se moverem, saírem da inércia, então, isso também puxa muito da liderança". Legal. Bom, e nessa linha, antes de ir para a próxima pergunta, eu estava olhando aqui, quase ninguém mandou produto da semana ainda, hein, galera. Tem um QR Code ali, ó. Lê lá. A gente não explicou também, né, muita gente não ouve Ah, é podcast aqui. verdade, né? Produto da semana nada mais é do que um bloco que a gente tem no programa, onde os nossos ouvintes mandam qual foi o produto que eles mais utilizaram naquela semana, mais gostaram. Então pode ser um aplicativo, pode ser um produto físico, pode ser bugiganga da Shopee, igual o Arthur traz toda semana.
Então, qualquer coisa, tá? Então é só entrar lá, manda pra gente que a gente vai falar aqui. Semana passada o meu foi um massageador, ficou mó bom. A Nina me criticou, mas depois ela tá usando todos os dias o negócio. Você não tá sozinha, Nina. Tamo junto na crítica. Mas tá, eu acho que eu vou, já que vocês estão olhando a pauta, eu vou pular a coisa que a gente já falou um monte, né? Eu vou Já, pra pode ir pra outra. já avaliar ali a capacidade. Tinha uma pergunta que era sobre AI, mas a gente quase não falou Quase AI falou, ainda, né, né? galera? Ó, então, Poxa, mas daí você vai me ferrar, porque aqui eu tinha ensaiado um negócio. mas você quer Não, que eu... faz a pergunta só pra mim, Tá, pra aproveitar o gancho. Teve Vai, vai, real um vai. ensaio, tá né? bom, Tipo, ó, Você teve viu, né? real um A gente se ensaio do cara. preparou. tá bom, então eu vou fazer a Só pergunta faz, a só pra... gente não vai responder, mas só pra me dar o gancho que eu queria. tá bom. Ó, a pergunta seria, não dá pra gente deixar de falar de AI, né? Porque tá um assunto do momento. E a gente sabe que ele já vem impactando os times de produto, desde o lançamento do ChatGPT lá em 2023, né? Mas para 2026, o que que vocês enxergam de tendências mais fortes? O Arthur, aqui pra mim é uma pauta que vale um outro evento como esse. E aí eu vou querer abrir esse espaço novamente aqui pra gente puxar essa pauta, Olha cara. aí. Vou já deixar meu convite. Olha o jabá aí, tá Gostou? vendo? Gostei. Gostou? Cara, eu ensaiei isso. Ensaiei. Muito bom, muito bom, muito bom. E, cara, é só chamar que estaremos aqui. Atores pagos. É, pois é. Mas vamos lá. Eu quero ir para um aspecto, entrar, funilar mais um pouquinho ainda, que é, e é uma pergunta que a gente também falou um pouquinho sobre isso ontem, mas, cara, como avaliar a capacidade? Eu estava no, e até antes de eu fazer a pergunta, no ano passado, no Product Leader Summit, que é um evento anual que eles convidam 200 lideranças de produtos do mundo, e eu sou o único brasileiro convidado mais 3 vezes para o evento, então, não é meu jabazinho aqui, tá? Mas, enfim, Isso nada. no ano passado eu estava numa mesa aí que a gente estava conversando justamente sobre isso, que era, estava conversando com o CEO da Amazon Music, por exemplo, e ele estava falando, cara, eu tenho uma estrutura gigante aqui no meu time, eh, preciso contratar pessoas AI Save, que quer que seja isso, builder, ou corporate hacker, ou como que é, eu gostei do que você falou também, Full Stack Builder. full stack builder, cara, os nomes estão cada vez melhores. Eh, mas assim, como que, né, tipo, a pessoa que tá, pô, na alta liderança, CEO da companhia, né, do Amazon Music, ele tá falando, como que eu preciso contratar essas pessoas, mas eu não vou ser a pessoa que vou saber mais que ele, provavelmente. Mas como que eu sei que ele não é um fake? Que ele só não decorou as buzzwords, ou sabe mexer uma ferramenta, etc. Que tipo de pergunta que a gente vai começar a fazer nos processos seletivos? Como que os processos seletivos vão mudar? Mas acho que a principal pergunta dentro desse contexto é como avaliar esse que tipo de pergunta que vocês fazem ou fariam ou estão pensando em fazer nesse contexto? É, só que pegou. Eu não tava Bateu ontem. foto, Pode, porque pode falar. ontem já falou um pouco. Cara, vamos lá, acho que a primeira coisa, por incrível que pareça, qualquer pergunta básica já ajuda bastante, assim, porque a maioria das pessoas quase não usa. Então, assim, com qualquer perguntinha você já filtra 90%. Eu acho que a dificuldade é como pegar a pessoa que usa alguma coisa ou usa muito bem, né? É, algumas perguntas que eu costumo fazer, assim, aí você falou um pouco cultura, né? Mas processo seletivo agora no time, a gente coloca IA First quase que como um valor para a contratação. Então, assim, já tomei a decisão, a gente tomou a decisão como empresa que não vou contratar desenvolvedor que não está IA First. Se ele é o desenvolvedor que ainda está lutando contra a IA, não vai ser eu que vou ficar empurrando ele para essa direção. Então, já vou, a cada 10, 9 talvez não queira usar, o que quer usar é o que eu quero trazer para a empresa e faz parte da nossa cultura hoje trazer essas pessoas. Então, isso faz parte do processo, a gente tentar achar essas pessoas, óbvio que não é fácil. Mas as duas perguntas que eu costumo fazer muito muito ligado a aprendizado. O cara, o que que foi a coisa mais interessante que você aprendeu nas últimas semanas e meses que você poderia compartilhar comigo? E a segunda, você falou um pouco de curiosidade, achei legal, e depois criatividade, mas eu vou muito na linha da E criatividade ousadia. e ousadia. Porque, e acho que curiosidade é muito bom também, tá? Mas a criatividade também eu acho que é importante, porque no final
a barreira do uso está muito ligada à imaginação. Então, você só consegue fazer o que você consegue imaginar ali. Então, a capacidade de criar na sua cabeça antes de ir lá e pedir para a IA fazer alguma coisa é muito importante. E a pergunta que eu tenho feito muito é, cara, qual foi o uso mais criativo de IA que você teve na sua vida pessoal ou profissional nos últimos meses? Eh, e é impressionante, assim, a maioria das respostas vem muito: "Ah, usei IA para escrever um PRD". Ah, legal. Eh, tipo, é muito difícil passar disso, assim, então, e eu acho que isso já consegue pegar um pouco tanto do uso quanto de fato de o quanto que essa pessoa está pensando fora e no além, de fato, assim. Então, acho que são perguntas muito básicas ainda, não dá para de fato entender o quão bom a pessoa é ou não e o quão engajada ela está, mas eu acho que já dá para fazer um filtro inicial bem bom, assim. Mas querem ver, corroborando um pouquinho, isso me chamou muita atenção e a gente teve essa conversa ontem, eu falei: "Cara, é legal mesmo, né", chegar e falar assim: "Tá, o que que você criou nas últimas 2 semanas?", e a pessoa trazer alguma coisa. Aí eu fui no meu Instagram perguntar para os FEMEs, né. Surpresas zero, pessoas zero surpresas que a grande maioria chegou e falou assim: "Mas estão procurando isso já mas está no processo, sério?", tipo, a maioria ficou preocupado com essa pergunta do que respondeu efetivamente para mim. Pra gente ver como tá antagônico, né. Estão acordando ainda, estão despertando, e me surpreendeu zero, mas eu fiz justamente porque eu achei muito e eles não estão fazendo muita coisa não. Assim, a gente, eh, faz uma espécie de um case, tá bom? E é bem interessante, essa prática, porque a gente se coloca num papel aqui, eu sou, né, aqui o stakeholder e tô te dando um briefing aqui do que a gente espera de solução para uma dor. Coisas básicas, né. O último foi, acho que o onboarding de um lojista, se eu não me engano. "Cara, eu preciso de uma solução aqui, eu quero hoje no mercado leva aí quase 30 dias para colocar um lojista para operar, fazer um financiamento bancário, né, Olavo, Satias. Eu quero fazer isso em um dia". Então esse foi o briefing que nós demos, né, para os profissionais que estavam ali participando do processo seletivo. Eh Acabamos contratando o profissional, e aí eu vou falar o que foi mais legal então. Fiz uma apresentação de uma jornada, usou o Lovable, fez uma entrevista, fez pesquisa, trouxe dado, criou, né, o todo esse storytelling e apresentou. É assim que a gente tô pensando. Então quando você falou de, imaginação, cara, isso é tão fundamental. Então, mais, né, do que entender o quanto essa pessoa teve a capacidade de imaginar, nunca tinha trabalhado nesse setor, aquilo que precisa e materializar aquilo numa história, mostrando pra gente como se eu estivesse operando ali na hora. Eu contratei. E quantos a gente entrevistou? Sei lá, umas 10 pessoas, mais de 150 currículos, eh Case nesse nível foram 2, 3, 2, né, 2. E o melhor foi assim, né, bugou na hora, né, não conseguiu fazer lá uma tela, ela falou: "É que o meu era o gratuito, então eu acho que eu perdi todos os créditos, eu não consigo ir pra próxima tela". Então você vê, cara, que a pessoa teve ainda, né, o cuidado Pô, de mas não de comprou uns créditos? estruturar, né, Podia podia ter ter passado o estava cartãozinho de procurando crédito, emprego, né, daí é pegar pagar foda. uns dólares. Não, mas era tipo, ela bateu na parede, né. A gente fala literalmente no podcast Cara, às vezes que é, cara, você tem que ir testando pra bater nos muros invisíveis da tecnologia do que dá, do que não dá pra fazer, pra você: "Ah, eu fui exato. até aqui, daqui eu não E consegui". o como usou para coletar, eu achei que ela tinha feito uma pesquisa de campo, tá. O coletar os dados da forma que estruturada que ela trouxe, eu falei: "Cara, você fez uma entrevi". "Não, não, aqui eu usei o Gemini, o GPT e tal", daí ela comentou um pouco dos prompts que ela utilizou, e a fonte que veio, cara, são fontes de mercado, e que todas aquelas informações ali era muito conhecida por, né, a gente que está aqui nesse setor. Então eu falei: "Cara, Legal. isso faz a diferença na hora". Então, eu fui menos a gente tá indo menos na pergunta, a gente está pedindo para trazer mesmo: "Usa aí, mostra aí pra gente". Boa.
Não, super, acho que pouco a acrescentar ao que foi falado, eu acho que sempre num processo seletivo, quando você está conhecendo uma pessoa nova, é muito legal quando você vê que tem experiência de construção ali, né, então, acho que quando você conversa com pessoas que tiveram essa experiência de construir, você vê que tem profundidade no conceito, encontrou os problemas, né, viu quais são os blocos ali do que quer que seja que esteja sendo construído. Eu acho que isso é muito importante ver que a pessoa passa pelo processo e tem curiosidade para aprender e traz um conceito novo. Então, acho que não só com relação a IA, mas com relação à curiosidade para qualquer tecnologia e qualquer skill novo. Acho que é um pouco isso. E eu sempre fico me perguntando, na parte do meu processo seletivo, assim, perguntas que eu fui evoluindo junto com a tecnologia. Há muitos anos atrás, uma pergunta que eu fazia é: como você busca no Google? Tipo, se tem um problema, como que você busca no Google? Pode ser super simples essa pergunta, mas pô, você busca em português ou em inglês? A gente sabe que tipo, tem muito mais, buscar em inglês vai vir, tipo, muito mais coisa. Mas isso só para a pessoa entender como que ela faz. Passou uns anos, acho que é uma pergunta que passou assim como é: tá, temos esse problema, você não tem dev para resolver. Que gambiarra que você vai usar? Que ferramenta que você vai usar? Você mexe no N8N? Você mexe tipo, no Zapier ou qualquer outra ferramenta? Como que você se vira para botar isso no ar? Eh, e hoje em dia eu acho que tá muito nisso, de tipo, como que a AI tá no seu fluxo. E se você parar para olhar um pouco de tudo que vocês falaram, tudo isso, a ferramenta em si é meio que você pode só mudar o nome, né, porque é curiosidade, no final das contas, e quando você vai atrás para de fato, se aprofundar, né. Outra coisa que eu gosto muito de perguntar também nos processos é como que a pessoa se atualiza. Porque quando eu escuto: "Ah, eu, pô, li o Martin Kagan, li Teresa Torres", você não fez mais que sua obrigação, né. E tipo, isso faz parte base, cara, do seu conhecimento básico. Mas quais são as outras fontes hoje em dia até escutar o podcast do Leme já tá no básico, né, já deveria estar no básico, assim, já foi um momento que, nossa, é um conteúdo super premium, mas, tipo, tá super acessível para todo mundo, tem até e agora, cara, ele disponibilizou recentemente agora também todas as transcrições, então você pode lá pegar todos eles, jogar no notebook LM, em alguma ferramenta e ter mas enfim, eu sempre gosto de fazer essa pergunta porque, parte para mim do trabalho do produto você e da curiosidade é conseguir enxergar por vários ângulos diferentes, né, um problema sobre várias perspectivas diferentes, e depois que você coleta todas essas perspectivas, você taca no seu liquidificador ali e monta o que quer que você queira fazer. Então eu sempre me pergunto isso para eu ver o quanto que a pessoa está se aprofundando, quanto que outras fontes ela está fazendo e coisas diferentes que ela está consumindo, porque provavelmente isso vai contribuir. E algo que eu achei interessante, mas não surpreendente do que vocês trouxeram, é que foi a menor parte dos casos, em tudo que você falou. A menor parte das pessoas está usando AI. Ou 2 pessoas de um processo de 150 trouxeram um negócio muito diferente, muito fora da curva ali. E também é o que eu vejo, assim, e é curioso como nunca foi tão fácil você ir além, ao mesmo tempo que as pessoas continuam não indo, né. Tipo, cara, só um prompt de distância de fazer um negócio legal, sabe. Você não precisa pagar pra usar o ChatGPT ou coisa do tipo. Então, acho que, pô, são quinta-feira, 20h30, tem uma sala cheia aqui, talvez não seja pra vocês que a gente precise falar isso, talvez não seja para as pessoas que estão ouvindo o podcast que já estão buscando, mas eu acho que essa é a barra hoje do mercado, que, tipo, não precisa de tanto para ir além. Tipo, se você botar um pouco de esforço, você já tá muito na frente de outras pessoas, sabe. Eu acho que isso é algo que sempre foi verdade e agora mesmo com as barreiras mais baixas ainda é verdade também. E complementando, acho que tem já deixa você falar, Renata, desculpa. Não, eu pensei igual. Eu acho que com AI nunca foi tão fácil fazer, mas para mim, eh, ela é a maior, eh, como não sei a palavra, mas ela é o que vai deixar mais claro a distância de bons profissionais e profissionais medíocres e medianos. Eu acho que a AI é a ferramenta que vai
mas deixar isso claro, assim como tipo, nos próximos exemplos que vocês acabaram de dar aí, mas eu acho que é isso, o quanto que a gente se fala, nossa, a AI vai democratizar, vai acelerar, etc. Eu acho que é o contrário. Ela vai potencializar ainda a separação de, tipo, bons profissionais de medianos e medíocres. Eu vi alguém falando no Twitter dia desse que eu não vi nenhum profissional ainda que era 1x virar um profissional 10x. Mas eu vi o cara que era 10x virar um cara 100x, 1000x. Então é bem na linha do que você falou. Tá, mas complementando, eu acho que também não negligenciemos o medíocre e o mediano, né, também. Porque eu realmente eu sempre boto o pé assim, as nossas empresas estão prontas para esses PMs tão críticos que fazem tudo com IA e querem fazer 100 vezes mais? Não estão. É um monte de pastel para fritar. Aí você vai pegar o melhor do mundo para fritar teu pastel? Não, você vai pegar uma pessoa Pô, que mas tá pelo lá menos você vai ter um pastel um pastel saboroso. magnético. Não, Pastel e eu saboroso. juro por Deus, eu sou super a favor da maior evolução. O que eu mais gostaria é estar tendo conversas muito inspiradoras sobre tecnologia. Minha paixão é a minha vida, mas eu tenho conversas bastante basais hoje. E eu acho que a gente precisa entender, porque a gente frustra os profissionais também falando, vai lá, constrói que você vai voar. E aí ele vai chegar, o fundador, e zero julgamento de valor, tá, gente? Eu acho que é o jogo como ele joga mesmo. Vai sentar na mesa e falar, legal, esse botão é azul. Ah, mas por quê? Porque eu quero que seja azul. Eu falei com 3 primos, e os meus 3 primos falaram que o botão é azul. Pô, mas puta, e o meu case, hein? Eu fiz um casezão de eu sou muito, desculpem meu francês, sou muito foda. É, mas eu quero botão azul. Então, assim, eu acho que nem céu nem inferno, mas acho que a gente também fica muito no romantismo do nosso melhor profissional, eu quero o melhor. Às vezes, talvez o mediano também seja interessante, principalmente para o momento em que estamos de empresas. Nossas empresas não estão voando ainda, elas estão começando a decolar. Então, Mas eu tenho um contraponto do que você está falando, que mesmo você não tendo espaço para contratar tantas pessoas ou os melhores, é, provavelmente você vai ter uma pessoa mais fora da curva que pode até fazer as outras Subir a potencial, régua, tem né? subir a espaço. régua. E até entra de novo naquilo que eu falei anteriormente de Concordo. oxigenação do time, sabe? Pô, pode ser que você vai ter. E aí eu acho que entra num outro ponto que lógico que isso é 100% coisa da liderança. Como, por exemplo, o próprio Amu comentou sobre, cara, a gente colocou a nossa régua que a gente é queremos ser uma empresa AI first. Ou seja, se alguém falar, eu ainda gosto de codar, meter a mão no código, pô, beleza, não vai entrar no processo. Sim. Porque é como eles setaram a barra deles, Mas é sabe? que eu concordo, mas enxergando IA como meio, tá? Então vamos ser assim, você é o builder, você vai build o que eu quero que você build. E beleza, e E essa pessoa ótimo. vai ter essa ferramenta. Agora, é que eu acho que assim, é o mais crítico. Na maioria dos casos, não estamos prontos. E aí, falando maioria, vai ter exceção. Não estamos prontos para o PM mais crítico, mais revolucionário, mais insaciável. Não estamos. Claro que ele pode vir e elevar uma régua, mas isso exige uma maturidade da alta liderança, fundador, board, C-levels, enfim, de olhar e falar: não, beleza, veja o talento nesse cara. Mas o talento desse cara eu quero botão azul, mas o botão azul não é. Eu fiz 3 estudos com o ChatGPT, Gemini, fiz com Lova, Bonanana, e falou que é cinza escuro. Está pronto para essa discussão? Né? Tipo, não, eu quero azul. E então eu acho que a gente converge no mesmo, mas a pastelaria ainda está aberta, gente. E a gente precisa de PM que frite pastel sem chorar no Mas banheiro. você não concorda que Bom, eu ia falar que isso dá um programa por si só é, de a diferença entre processo e discurso e realidade. mas você não acha que do tipo, mesmo tendo o PM pasteleiro, se ele tiver as ferramentas para fazer os pastéis, a vida dele vai ser muito mais fácil? Sem dúvida, só não frustra a expectativa desse mocinho, falando que as ideias dele vão ser todas Não, ouvidas, mas que ele aí vai brilhar. Não quem tem que vai. fazer isso é a empresa, do tipo, quem tem que fazer isso é a pessoa que está contratando, certo? Não, total, mas é que a gente está falando aqui, né? Como que você mede o IA da pessoa? Você pode medir de diversas formas. Você pode ser uma empresa que está aberta para isso. Tomara que a gente chegue nessas conversas, é o que eu mais quero, genuinamente, mas não estamos lá ainda. Então, Acho que quebrando esse problema tem empresas que são muito AI first e elas vão refletir isso no seu processo e as pessoas que são AI first vão
encontrar no dia a dia o que elas passaram no processo. Tem as empresas que não são AI first, querem colocar AI no processo e o que elas vão encontrar quando entrar é algo diferente do que elas viram no processo. E tem empresa que não é AI first e não vai trazer nada de AI no processo e tudo bem. É isso. Sempre vai ter espaço para todos. E às vezes a Pastel é gente vai bom. querer estar certo e às vezes a gente vai querer ser feliz. Exato. Eu tô na idade que eu já escolhi ser feliz. Pois é. Assim. Gente, estamos caminhando aqui pro finalzinho do nosso podcast, então, última perguntinha aqui para os nossos convidados queridos, e já agradecendo a presença de todos e as respostas, que é, se cada um de vocês tivesse que dar uma dica, e só uma, para as pessoas que estão aqui nessa sala e para as pessoas que vão ouvir esse podcast em casa, e podcast é um negócio gostoso, que tem cauda longa, daqui a um ano vai ter gente ouvindo esse programa, então, que dica de carreira seria essa? Pensando em 2026, algo que elas deveriam fazer esse ano. Cara, eu diria, é o que eu tenho dito, se prepare para o que tem hoje, mas se prepare mais ainda para o que está para vir para o futuro. Está entregando hoje é o que está te pagando a conta hoje. E se você tem uma ambição de chegar em outro lugar, se prepare. E para você se preparar, você tem que estudar, você tem que consumir conteúdo, você tem que aparecer, ser visto, entregar resultado. Então, quando se fala se preparar, é ferramentas, mentalmente, olhar tendências, como profissional. Quando eu levo isso para um PM, eu ainda coloco um pouquinho a mais, né, um PM, um líder de produto, que é: conheça a arena aonde você está entrando. Essa foi. Que eu uso muito essa expressão, e na arena. Né, e arena é daquela coisa de coliseu mesmo, tá. Você vai lutar com um leão, você vai lutar com um tigre ou com um urso, porque a concorrência, ela engole a gente, tanto quanto uma tecnologia obsoleta. Então você conhecer o negócio e a arena que você vai lutar e escolher as ferramentas corretas, eu não vou lutar com um tigre com, né, um escudo que pesa 10 quilos. Eu não vou ter agilidade. Então, e time to market faz a diferença. Então, conheça a arena, entenda, se prepare e, cara, não olhe para trás, só para frente. E se você quiser estar preparado para isso, a melhor arena para vocês se prepararem é a Prótica Arena. Eu tenho lá os cursos e etc. E Tá no nome, velho. e todos os ouvintes têm R$ 150 de desconto na assinatura. Ah, Não combinamos isso. cara, nem tinha escrito na pauta essas coisas. O cara foi no. Mas tá Eu penso dentro. ser É uma garota talento propaganda mesmo. de vocês. A garota ficou legal. Se tem uma coisa que o Arthur é bom, é em vendas. Pois é. E vocês? Acho que eu posso falar aqui. Primeiro agradecer também pelo convite, agradecer o espaço aqui também. Eu daria uma dica para pessoa de produto se aprofundar muito em tecnologia, né? Então, eu tô recentemente lendo cada vez mais livros de construção de arquitetura de microserviço, de back-end, conceito de tecnologia profundo, e eu tô com a sensação real de que eu deveria ter feito isso há 10 anos atrás. Porque acho que dá uma perspectiva, uma capacidade de falar sobre produto e tecnologia muito diferente. E é impressionante, assim. Então acho que vai no que a gente conversou, né? Que o importante é a curiosidade de aprender as coisas novas. E são coisas que você consegue colocar na prática. Porque muitas vezes o diferencial do produto, e acho que na maior parte das vezes, não é só a interface que o cliente vê. Tá muito na forma como você desenha a arquitetura, porque aquilo vai trazer uma capacidade de dar um serviço cada vez melhor. Então a dica que eu daria é isso: estude de tecnologia, de arquitetura, se aprofunde nisso, que traz uma profundidade e conceito muito importante. Acho que vai lá e faz, assim, acho que é isso. Então, escolhe o problema de alguém, pega um problema, uma bola que tá quicando, que não tá sendo resolvido, e faz sozinho, dá um jeito. Pega Cloud Code, Cursor, Logo, N8N, qualquer ferramenta que seja, mas assim, a gente aprende fazendo, inteirando, e quando você não sabe, você pergunta e você descobre a resposta, e testa e erra, e acho que é um pouco disso, assim.
Então acho que é uma dica não só para aprender IA, e de carreira também, assim, pega o problema, alguma bola que tá quicando, resolve, e resolver vários problemas em sequência vai não só, em termos de conhecimento, acelerar exponencialmente sua carreira, mas a entrega em si é o que te dá casca para você ir cada vez mais tendo autonomia e tendo mais até capacidade de resolver desafios maiores, né. Musculatura, né? No fim, somos todos resolvedores de problemas, né? Exato. E na linha do que você falou, eu acho que isso, pô, pega um problema de alguém que não está sendo resolvido, etc. E às vezes fala: "Putz, não tenho uma visão muito clara de qual problema que eu vou pegar, tô na dúvida, etc". Cara, eu tenho certeza que você tem um monte de todo mundo tem um monte de coisa, automatiza as suas coisas, do tipo, usa IA pra alguma coisa do seu dia a dia. Sim. Eh, eu até recentemente um post meu viralizou no LinkedIn, porque eu falei: "Pô, beleza, tá todo mundo falando que pode fazer app de tudo, que não sei o quê, que não sei o quê". Falei: "Cara, mas dá pra pegar você pode pegar o ChatGPT mesmo ou o Claude, colocar lá, tem os projetos lá que eles são mais específicos, como se fosse um app dentro do GPT mesmo, e cria um atalho no seu iPhone ou no Android, e cara, na hora que você clicar, você vai abrir dentro daquela conversa especificamente. Eu fiz isso para o meu controle financeiro, eu fiz isso para o meu controle nutricional, e cara, é um negócio super simples que, pô, eu resolvi um problema que eu tinha com as ferramentas que eu tinha disponível fazendo gambiarra, sabe. Eh, então acho que é isso, às vezes a gente também fica olhando muito: "Nossa, cara, que tipo de problema que eu preciso achar para resolver e mudar o mundo?" E, claro, a gente sempre vai querer fazer isso, mas tem um monte de micro problemas também que a gente pode resolver, e quanto mais você vai testando e treinando essas coisas, você vai criando uma musculatura, né. Eu adicionaria só, para não ser redundante, que eu acho que está tudo obviamente, válido. Olha para o número da empresa de vocês, assim, de verdade, joga o jogo, né, sejam espertos, né, tá numa empresa, essa empresa tem resultado, quais são os OKRs dessa empresa? Quais são os resultados que você tem que bater? Onde o comercial tá struggling? Porque é ali, e você pode né, tipo, o como você vai fazer, provavelmente iremos para o IA, tá, ninguém fugir disso, vai lá. Mas o problema central é gente alienada que trabalha para números que não contam a história da empresa. Então, independentemente do tamanho da sua empresa, né, se vai ser uma startup, se é uma empresa maior, se são áreas, seja viciado em entender por que que esses números estão caindo, por que que não está batendo, se interesse pelo negócio da sua empresa, e aí depois o como vai ser com IA, mas você vai estar com parrudez, até para fazer uma entrevista e conversar de igual para igual com o entrevistador, né, porque quando você está fazendo tem muitas pessoas que estão querendo trocar de emprego também, enfim, PMs. Se você senta e você fala de negócio, além de produto, você já está na frente também. Se põe IA e é imbatível, aí, né, meu Deus, parabéns. Mas, falar de negócio, é isso, falem de negócio, sejam viciados nisso. Boa. Excelente, hein? Muito bom, né. Muito bom. E aí agora, o que que acontece? Agora, para quem não sabe quando terminar a pauta, produtos da semana, que é o bloco onde a gente fala os produtos que nossos ouvintes mandaram pra gente. E a minha grande dúvida, antes da gente começar, é se a gente tem que falar produto da semana Claro essa que tem, semana. claro. E quem começa hoje? Você. Cara, eu comecei o último. Não, você começa, vai. Tá. O meu produto da semana, que eu pensei 5 minutos atrás, quando eu imaginei que ia precisar falar, é Tá o vendo, ele não lê a pauta nem quando tá presencialmente. é o Samsung Health, que eu acho que eu já dei Já em algum falou, produto da esse semana, mas especificamente porque agora eu comecei a traquear o que eu como lá no eu Samsung também tô Health, fazendo isso. que o meu objetivo depois é exportar tudo isso e jogar numa AI para fazer a análise completa ali. E, cara, eu tô assustado como eu como bem mais gordura saturada do que eu imaginava. O Olha consumo de só. proteína tá legal, mas o de gordura tá completamente fora. Eita, nós. E o seu? Bom, o meu, eu vou Qual que é a bugiganga da Shopee? o meu eu vou fazer inclusive aqui ao vivo pra vocês, é o Ray-Ban Meta, cara. E essa semana eu já falei ele no aplicativo, a gente já falou, já fez episódio falando dele e tal, mas o de hoje, especificamente, essa semana, foi porque, cara, eu gravei os primeiros passos da minha filha semana passada com ele, então Legal. por isso tá registrado daqui 10 anos, eu vou mostrar pra ela aqui, ó, a gente estava lá brincando, você andou. Então, Toda se caindo ali. pois é, exato. Então, eu sempre falo que é o melhor presente para qualquer pai e mãe, definitivamente é esse que o POV é o sensacional. Então é isso. Muito bom. E antes da gente entrar no da galera que mandou aqui pra gente, vamos pegar o produto da semana dos Claro. nossos convidados. Então, Marcos,
Começando Vamos por lá, você. eu acho que tem dois. Essa semana, na verdade, na semana passada, eu comecei a tentar fazer uma automação muito simples na Acreditas para resolver um problema pequeno nosso lá que vincula Google com Slack, e eu comecei a usar o N8N. E aí a compreensão do produto é outra quando você de fato começa a usar, você começa a colocar os nodes, aí você vê os problemas que você tem, copia o código, e eu não domino nenhuma linguagem de código, né? Mas eu uso muito Perplexity, que é uma ferramenta de IA muito boa. E aí eu pego os prompts e o código no Perplexity e colo no N8N. E aí, a partir daí, eu tô montando uma automaçãozinha, então tá bem legal. Tá, o meu sonho de princesa era ter todos as previsões de vento e onda num lugar só. E aí tem vários sites que eu vejo para surfar e para fazer kite. Eu falei, nossa, que legal seria usar o Lovable para fazer de um lugar onde estivesse tudo centralizado. Consegui até a página 2 porque descobri que as APIs são todas fechadas. Na verdade, é uma máfia da previsão do vento e da onda e estou trabalhando nisso. Então, Surf Mapper, todos os surfs, levels, eu mexi bastante essa semana. Outra máfia é de API de aviação. Que é todo mundo tem. Ah, eu vou construir um negócio pra achar passagem barata e tal. Não dá pra achar API boa pra isso. E eu não sei se você sabe, Renato, o Arthur, ele tinha essa mesma coisa quando ele era paraquedista, ele construiu o app dele de paraquedista. Depois eu te passo umas API. Porque eu falhei muito, miseravelmente, assim, falhei. Tem umas aí possíveis. Kelly. Cara, eu me enfiei no mestrado. Então, ultimamente, eu só estou usando algumas ferramentas voltadas a isso. Então, o Notebook LM, cara, é meu melhor amigo no último momento. O Eu notebook, uso ele, ele cara, é o nosso é produto número um número da 1. vida. Segundo, Gemini. Terceiro, montar a apresentação e a dissertação do que eu tenho que apresentar Legal. no Eu no torço no pra não curso. Então, chegar. cara, eu fico pensando como era estudar antes dessas ferramentas. Eu desaprendi. Não era bom, porque eu fiz mestrado antes da AI e não era bom. Tomara que você não tenha que conhecer o Overleaf. Esse aí é terrível. Produto da semana, Cloud Code. Cara, eu usei essa semana ele para reorganizar todos os meus arquivos nas pastas do Windows. Tinha 300 arquivos na raiz, ficou tudo organizadinho em pasta. Então foi um skill novo aí aprendido. Nossa, É o qual caso que de é? uso Tô clássico. precisando Cloud desse. Code. Cloud Code, eu falo, Muito bom. anota aí que esse eu tô precisando. E Arthur, o que é que os nossos ouvintes no ao vivo mandaram pra Cara, o gente? pessoal dá um. Ó, manda lá que a galera mandou um monte aqui, ó. Nada como fazer a pressão ao vivo. Né? Pois é. Ó, vamos lá. A Renata de Lima mandou também o notebook LM. Aí, ó. O Jonathan Siqueira mandou o Ray-Ban Meta também. Falou que também tá com a filha recém-nascida, pá. Realmente. O Daniel Gonzalez mandou o Replit. A Camila mandou o Spotify. O Cláudio Tai mandou o Cartola. O Emerson. Cartola, Caraca, Cartola. começou o Brasileirão, Pois né? aí, agora tem Cartola pro BBB também, cara. Tem pra tudo, É. velho. É É. isso. O Emerson Catani mandou o app Superlisto, falou várias soluções para gerenciar o seu negócio. Pô, isso aí tá parecendo um jabá, né? Tá, a gente não falou isso, mas tem a regra do produto da semana que você não pode mandar o produto que você Não, trabalha. pode mandar uma vez, depois já que estamos Mas como a gente Queimou o falou isso crédito, antes, tá? tá tudo bem. O Isaac Santos mandou o Thinkcell. A Ana Carolina Portugal mandou a Alexa, falou que precisava configurar o perfil. Aqui, deixa eu ler. Ih, não tá dando para ler aqui, mas mandou a Alexa. A Vanessa Silva mandou o Airbnb. O Ulisses Escort mandou games de desempenho neurológico. Olha só. E o Lucas Matos mandou o Past Now. Falou que facilitou demais o Ctrl-C, Ctrl-V no MacBook. Isso é uma Achei história. que era tipo peste de peste, e não de colar. E foi isso. Muito bem, obrigado, gente, a todo mundo que mandou produtos da semana pra gente. Quem é ouvinte aí também, sigam mandando pra gente, manda lá nos nossos comentários no YouTube, no Spotify, na caixinha que o Arthur abre agora religiosamente todo domingo. Todo domingo no LinkedIn gente- tá lá. No LinkedIn não, né? No Instagram. Ah, não, tem LinkedIn, caixinha pô, no LinkedIn tem, agora é também. Eu, social medias. eu queria nunca ter que abrir o LinkedIn, mas é isso. E com isso, gente, chegamos ao
fim da nossa primeira edição ao vivo do Papo na Com Arena. plateia, né? Com plateia, é verdade, ao vivo com plateia. Então eu queria começar agradecendo todos vocês que numa quinta-feira, que parecia que ia cair um temporal em São Paulo, se tiraram o tempo do dia de vocês pra vir até aqui, dar um orgulho enorme. Eu ia falar um puto orgulho mesmo, de ver tantas carinhas assim, sabe? É uma pressão a mais ver aquele negócio que a gente faz toda semana, um olhando pra cara do outro na tela, fazer de frente pra vocês aqui agora, mas ao mesmo tempo é um baita orgulho saber que, pô, tem tanta gente curtindo o que a gente faz. Quem não conhecia também eu convido aí a conhecer. E agradecer mais uma vez aos nossos convidados, Marcos, Kelly, Renata, Amu. Muito obrigado aqui pelo tempo de vocês, foi incrível as respostas de vocês. Eu tenho certeza que a galera que tá aqui, a galera que ouviu em casa, vai curtir pra caramba, vai tirar bastante coisa desse episódio. E obrigado, Arthur, porque, cara, nasceu como uma ideia e estamos aqui fazendo. Então, 4 anos. é isso. 4 anos. E tem uma frase que eu sempre escuto e que ela faz parte da minha vida, que é: do dia pra noite demora muitos anos. Então, tem 4 anos que a gente tá fazendo, essa é a 4ª temporada do podcast. E essa ideia do tipo, a gente tá vendo realizado agora. Eu estou começando a chorar nesse momento, isso é uma coisa muito rara. O óculos dele tá embaçando, velho. Então, eu tô muito feliz de estar com pessoas que eu super admiro aqui, estar aqui com várias pessoas que eu conheço, já tive a oportunidade de trabalhar, já tive a oportunidade já participaram de cursos da Arena, já montaram cursos para a Arena. Então, eu tô de verdade muito feliz e realizado. Muito obrigado pela presença de vocês e a gente se vê na Arena.